Olá, bom dia a todos. Eu sou José Pedro Ranali, sou gerente de marketing da Cor para a América Latina. E iniciando os nossos trabalhos hoje, quero agradecer a enorme audiência que está nos prestigiando nesse evento. Quero agradecer a toda a equipe da BINC que está no backstage aí, fazendo com que o evento corra tudo bem. E agradecer especialmente ao presidente da BINC, Paulo Spaca, que nos apoiou na produção desse evento, e também ao Rogério Moreira, que vai nos prestigiar, moderando esse evento e levando aí algumas questões que nós levantamos junto ao mercado. Para falar sobre o tema desligamento das redes 2G, 3G no Brasil, e o impacto que isso causa nos negócios e no ecossistema de IoT, nós reunimos aqui hoje um Dream Team, que representa diversos setores do mercado, e incluindo a participação da Anatel. O webinar de hoje ele vai ter um formato de talk show, onde as questões que o Rogério vai estar compartilhando com os palestrantes foram levantados aí por nossa equipe ao longo das últimas semanas, conversando junto a fabricantes de hardware, fabricantes de módulo, operadoras e clientes finais, né? E essas questões serão, então, discutidas no evento de hoje. Dúvidas e perguntas da audiência podem ser colocadas no chat, que vocês veem aí ao lado da tela, e nós vamos endereçando essas perguntas ao longo do evento para os participantes. Tá? Esse webinar está sendo gravado e poderá ser acessado no link da BINC ou no link da Cor a partir de amanhã. Tá? Mais uma vez, eu queria agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo. Essa audiência hoje merece um destaque, porque o número de pessoas que participam aqui remete à época de pandemia, quando as pessoas não podiam sair de casa e você tinha audiência de 200, 300 pessoas. Nós estamos além desse número. Então, muito obrigado pela enorme audiência. Espero que tenha um evento produtivo, enriquecedor. E daqui para frente, então, passo para o Rogério. Rogério, por favor, a bola está com você. Bom dia a todos. Obrigado, Ranali. Eu sou o Rogério Moreira, diretor de tecnologia da BINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, presidido pelo ilustre Paulo Spaca, que também está aqui na audiência. Também sou diretor de desenvolvimento de novos negócios da ATL Electronics, que é uma empresa internacional de representação comercial na área de componentes eletrônicos, né? Temos uma interação muito forte com o mundo do IoT, né? Os nossos convidados ilustres hoje, temos o senhor Vinícius Caran, superintendente de outorga e recursos à prestação da Anatel, né? Que é um ator muito importante, né, no assunto de hoje, né? A Anatel é a primeira agência reguladora a ser instalada em Brasil em 1997, com um trabalho excepcional, de excelência. Já deixo aqui a minha homenagem ao Caran. Realmente, a Anatel é um exemplo, né, de agência governamental, né? E a Anatel ela é responsável, entre tantas coisas, uma das principais que nós vamos tratar hoje é administrar o espectro de radiofrequências. Então, esse uma atribuição importantíssima da Anatel, né? Temos também aqui o senhor ilustríssimo Júlio Tesser, vice-presidente para a América Latina da Core Wireless, com uma experiência muito grande também na área de IoT, rastreamento, né? E a Core é uma das maiores empresas do mundo fornecedoras de soluções de conectividade para IoT, com uma forte presença e um time excepcional aqui no Brasil, né? E também estamos aguardando o senhor Oswaldo Conte Bosso, fundador e CEO da BWS Tecnologia IoT, né? Que é fabricante de rastreadores para pessoas, ativos, veículos, né, motos, pets, né, todos homologados pela Anatel. É importante dizer isso, né? O nosso tema de hoje, que é o impacto da desativação das redes 2G e 3G no ecossistema do IoT, é um assunto quente, né?
Nós vamos falar, estas coisas que nós vamos falar hoje, são rastreadores como esses da BWS IoT, né, para pessoas, para veículos, né? Rastreadores para veículos é um mercado importante. Também nós vamos falar sobre módulos de comunicação para coleta de medição de energia, que é um mercado importante, que também usa essa rede, alarmes patrimoniais, vending machines, telemetria em geral, controladores de iluminação pública e os terminais de cartão de crédito, os famosos POS. Todas estas coisas, elas estão interligadas nessas redes 2G e 3G. Né? Fazendo um breve resumo do cenário, né? A rede 2G começou no Brasil em 1990, então 34 anos utilizando a tecnologia. Veja que interessante. A grande marca da rede 2G foi o SMS, né? O SMS foi a grande novidade. Né? E atualmente existem 21 milhões de acessos 2G. 21 milhões, não é pouca coisa. A rede 3G começou em 2007, foi quando os celulares começaram a navegar na internet, e hoje existem 20 milhões de acessos 3G, segundo a Anatel. Né? Depois disso, então, veio o 4G, que é a grande tecnologia, né, de celular, com quase 200 milhões de acessos, 194 milhões de acessos, e em 2022 nós começamos um processo de implantação da 5G, que hoje está com 22 milhões de acessos. Existe hoje um movimento mundial de desligamento do 2G, que começou com o Japão em 2012, depois veio Macau, Singapura, Taiwan, Austrália. O 2G é a mesma coisa, o desligamento começou por Taiwan em 2018, e aí foi seguido por República Tcheca, Alemanha, Singapura, Malásia, Dinamarca, Eslováquia, Grécia, Hungria e Suécia. Aparentemente, parece que o 2G está o 3G está num movimento mais forte de desligamento. No Brasil, a discussão começou oficialmente no ano passado, na FutureCon do ano passado, quando o nosso convidado, Vinícius Caram, que está aqui presente entre nós, anunciou, veja bem, uma tomada de subsídio, a tomada de subsídio número 23. Não foi uma consulta pública, embora a imprensa falou consulta pública, mas uma tomada, e o Vinícius vai explicar para a gente o que é uma tomada de subsídio, né? Em outubro do ano passado. E eu lembro muito bem que ele deu várias entrevistas lá na FutureCon naquela época, e eu lembro de uma que ele falou o seguinte, e que é o fato importante, né? O fim da autorização da outorga das bandas A e B está marcado para 2028. Então, temos uma data, e é isso que o Vinícius também vai esclarecer para nós aqui. Então, esse é o cenário que está montado. O Oswaldo está entre nós, né? Também, que é da BWS. E eu já faço a minha primeira pergunta, que é: como é que os senhores avaliam esse cenário? Né? Quais são os impactos para o IoT que os senhores visualizam? Né? Quem gostaria de começar? Júlio, pode começar para nós? Desculpa, estava no mundo aqui. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer, de fato, a audiência gigante. Para nós, assim, muito importante tê-los conosco, uma discussão de altíssimo nível, e como todos disseram, é um dream team. Para mim é uma grande alegria recebê-los no evento, né? Para nós, esse é o dia a dia de maior discussão junto aos nossos clientes, Rogério, porque existe uma tomada de decisão importante do empresário que tem uma linha de investimento necessária para comprar equipamentos e para tomar decisões normalmente voltadas ao longo prazo, como tem que ser. Então, a visão da Core ela é muito clara quando senta à mesa com todos os empresários, parceiros e clientes e tenta levar uma informação de suporte na tomada de decisão, que normalmente orienta para aplicações de curto prazo. Eu vou tentar me explicar melhor. Quando se trata de uma aplicação de rastreamento veicular, por exemplo, onde a permanência de um cliente, a base, é uma permanência de curto prazo, normalmente inferior a 12 meses, aquele cliente vai ficar vinculado à empresa por menos de 12 meses, a gente percebe ainda o movimento de compra dos dispositivos 2G, porque, obviamente, o custo mais baixo e a alta disponibilidade de devices acaba
indicando um melhor caminho na definição de compra de um 2G. Agora, quando a gente percebe aplicações, especialmente comportamento dos clientes, que tendem a superar os 12 meses de permanência junto ao nosso cliente, então a gente leva informações e uma certa consultoria para que ele opte por equipamentos, normalmente 4 ou até 5G, dependendo do tipo de aplicação. Então, o caminho natural é uma escala cada vez maior de opção pelas redes 4 e 5G no dia a dia, na operação dos nossos clientes, mas ainda percebemos que para aqueles empresários e aquelas empresas que enxergam o cliente em menor prazo de permanência, ainda há uma escolha pelo equipamento 2G. Pensando no impacto que isso gera, mais do que a adoção dos novos equipamentos, uma discussão importante que a gente mantém com a nossa base de clientes, são mais de 1.500 clientes conosco no Brasil, 1.500 CNPJs, 1.500 empresas negociando dia a dia a operação de conectividade hardware conosco. O legado é o grande ponto de discussão. Então, todos aqueles equipamentos instalados, todo aquele investimento que foi feito na linha do tempo, nós temos uma obrigação, né, como parceiros, de suportá-los, buscando alternativas cada vez mais viáveis, de uma ajuda para a migração dos equipamentos já instalados, que são normalmente equipamentos 2G, para as novas tecnologias que são tendência. Então, o impacto é muito grande, mas acredito que empresas como as nossas, né, e a Anatel, como a agência reguladora desse movimento, juntas suportam o cliente não só na decisão do novo equipamento, da nova tecnologia, mas especialmente como ajudá-lo, como suportá-lo na migração do legado para as novas tecnologias. Eu acho que esse é o nosso principal papel, ajudar os nossos clientes nessa transição, especialmente conectada a devices, né? Quando a gente olha todo o CAPEX dos nossos clientes na linha do tempo, pedir para que ele faça uma mudança de uma única vez e um movimento extremamente grandioso para ele, não vai acontecer. O que nós temos que fazer, conduzir, é dar a mão e atravessar esse caminho juntos, dando o maior subsídio possível para cada um deles. Muito bom. Vinícius, quer dar a sua visão sobre o tema? Assim, primeiramente, bom dia a todos. Com grande satisfação que aqui, em nome da Anatel, participo aqui desse debate, como comentado com o Dream Team aqui, Rogério, Osvaldo, Júlio. Agradeço enormemente ao Paulo, ao Scopa e o José aí pela oportunidade de estarmos aqui e debatermos algo tão relevante. Foi comentado aí do início das redes móveis no país. Eu tive a oportunidade, hoje eu estou aqui na agência como superintendente desde 2010, mas nos 14 anos antecedentes eu tive a oportunidade também de trabalhar em operadora e tive a oportunidade de iniciar em campo a operação e manutenção do AMPS. Aqui foi comentado do SMS. Eu tive a oportunidade não só de fazer uma das primeiras conexões de dados em AMPS, para fazer telemetria aqui na SEB, um piloto aqui para a SEB para fazer a medição remota no AMPS, incrível que pareça, isso lá em 99, e também tive a oportunidade de colocar ainda o primeiro, né, junto com o time, obviamente, da operadora, primeiro canal digital para iniciarmos a transição para as tecnologias 2G, aqui em Brasília, em especial, na banda UTDMA, primeiramente, depois o CDMA, onde a gente colocava o canal de controle digital, sem canal de voz digital, mesmo os 30 kHz ainda lá do AMPS, depois para o TDMA, só para permitir o SMS. Então, eu fiz o primeiro teste de SMS aqui, em Brasília, no Centro-Oeste, e hoje estamos discutindo já o avanço para o 6G, né? Está em expansão do 5G, mas a gente faz um planejamento de médio e longo prazo. Então, a gente tem que prezar pela harmonização global do que está acontecendo com as tecnologias, com os ecossistemas, para a gente garantir que o país seja competitivo, possa estar alinhado no estado da arte com o resto do mundo e não desalinhado, e estarmos uniforme para beneficiar soluções e modelos de negócios para todos. Aí, como foi comentado aqui, de fato, no ano passado, nós fizemos essa
tomada de subsídio. A tomada de subsídio é um instrumento que nós temos para escutar a sociedade, escutar a academia, os fabricantes, os fornecedores, a se manifestarem sobre projetos que estamos conduzindo, se estamos no caminho certo ou não. Eu ouvi a opinião de todos que nem sempre o que a gente consegue internalizar, captar em reuniões, workshops, está completo. Então, a gente dá a oportunidade. Fizemos, sim, essa tomada de subsídio ano passado, a tomada de subsídio número 23, que ela se iniciou em 3 de outubro, finalizou dia 2 de dezembro, então nós temos 60 dias, nós recebemos 55 contribuições de operadoras, entidades representativas, a parte da Anfávia de veículos, o setor, obviamente, de OT e M2M, a parte de rastreadores aqui também está representada, a parte de pagamentos, de POS e tantas outras pessoas. E tivemos um compilado. Então, se eu puder aqui fazer um compilado, nós tivemos dessas 55 contribuições que resultaram em centenas de páginas de contribuição que nós avaliamos, 20% dessas contribuições foram favoráveis a uma proposta de avançarmos na suspensão de homologação de produtos 2G only e 3G only. 80% das contribuições foram favoráveis à proposta de avançarmos para não termos mais equipamentos 2G e 3G only. E aqui vou insistir nessa parte importante. É não certificarmos mais equipamentos 2G only, 3G only. O equipamento 2G, 4G, ele passaria, é permissível essa certificação, e já pensando até na segurança jurídica do investidor, do consumidor, de que ao adquirir um dispositivo que ainda opera na tecnologia 2G, quando a operadora vier fazer o desligue, ele continue a operar 4G sem problemas. Aí, dentro dessas contribuições, tivemos vários pontos listados, algumas preocupações, e que aqui, na manhã de hoje, poderemos debater. Tem outras informações e que acho que vai nesse talk show aqui, vamos poder comentar, que é insegurança sobre a cobertura, que o 2G tem a cobertura maior do que o 4G, então eles dariam insegurança porque não teria cobertura, e a gente vai mostrar aqui com dados e informações esses números e propostas para tranquilizar a todos. Esse é um tópico importante, eu anotei aqui que é importante a gente falar sobre isso. Bom dia, senhor Oswaldo. Qual é a sua visão aí sobre o cenário, então, do desligamento? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Júlio. Oswaldo, está um pouco baixo o seu áudio, pode aumentar um pouquinho mais? Primeiramente, melhorou? Um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Júlio pela COR, organização junto com a BINC, está coordenando. Esse é um assunto caro para mim, hein? Tem aí 40 anos de tecnologia e gostaria... Em 2016, a gente começou essa discussão. Eu colocava, então, que a gente tem que esperar uma posição oficial da Anatel. 8 anos depois, chegou na FutureCon do ano passado, o Vinícius abriu o debate. Então, mas para trazer os dados, né? Nós temos hoje 20 milhões de devices 2G, quase 21 milhões, e 20 milhões de devices 3G, né? São 40 milhões da rede 2G e 3G, o que dá em torno de 21% no geral, com celular, etc. Se a gente analisar especificamente 2G, a rede 2G, device 2G, vem crescendo nos últimos anos consistentemente. O ano passado cresceu 10%. Em IoT, em POS, vem caindo desde o ano retrasado. A 3G vem caindo em POS e em device IoT também. Então, a base instalada é grande, continua aberta a homologação de novos equipamentos 2G, seguindo. O Vinícius comentou que até o início do ano que vem deve terminar, né? E qual que é a postura da BWS já desde 2016? Desses
A gente acredita que essa transição vai ocorrer nos próximos 2 anos, 3 anos, ainda a gente acredita, a gente tem fornecido para grandes clientes que continuam comprando device 2G, devido ao custo-benefício, ou a questão que o Júlio comentou. A pessoa vai usar, que é menos de 1 ano, a rotatividade é muito alta, ao invés dele colocar um device 4G, que é quase o dobro, ele vai continuar colocando o device 2G. Agora, é fundamental, né, a gente ter o todo para ter essa aplicação. Nós temos hoje de 800 a 900 a 1.000 cidades, mais ou menos, que é muito dependente da rede 2G. Então, nós estamos falando do universo, 5.570 cidades. Em torno de quase 20% da cidade brasileira é dependente da rede 2G. Principalmente nas estradas, né? Que a deficiência 4G é muito grande. Tem um planejamento da Anatel com as operadoras para intensificar essa rede 4G nas rodovias brasileiras, que vai até 2026, se eu não estou enganado, Vinícius. Então, nós temos 3 anos aí para melhorar isso. A BWS está preparada por isso, a gente vem orientando nosso cliente, por exemplo, quem tem base aí, a gente tem cliente que tem base de mais de 100 mil equipamentos com device 2G. Ele vai ter que fazer os planejamentos nos próximos 3 anos, né, 2 a 3 anos, 4 anos, para ir trocando esses devices no tempo. Não tem que trocar da noite para o dia todo esse investimento, não há essa necessidade. Essa é um assunto que a gente vem discutindo já ao longo de mais de 8 anos. Né? Eu lembro que em 2016, as operadoras eles faturou 20 bilhões de reais de GSM, não em rastreamento, 20 bilhões. E aí se falava que ia acabar a rede em 1 ano. Eu falei, mas quem vai jogar no lixo um faturamento de 20 bilhões de reais no ano? Aí são os incautos que eu chamei de engenheiros de fraude. Então, a experiência da gente a gente tem que ter responsabilidade no que fala e na experiência que a gente tem para ter a credibilidade junto aos nossos clientes e parceiros. Muito bom, obrigado, Oswaldo. Eu gostaria de comentar o seguinte, na verdade, essa persistência em 2G, ela tem uma explicação, né? Porque, na verdade, o 2G, ele é uma tecnologia, como o Vinícius mostrou e explicou aí, de baixa taxa, né? Na faixa de dezenas de kilobits, né? E hoje as redes, elas estão em centenas de megabits por segundo, né? Então, elas caminharam muito. Porém, existe na base da pirâmide diversas aplicações relacionadas com baixa taxa. Foi por isso que surgiu o setor de IoT massivo, né? Que nós, aqui na BINC, promovemos bastante. Né? Porque existe essa demanda e essa necessidade. E tem um alcance maior que 2G. Exatamente. A IoT tem um alcance maior que 2G. Então, na verdade, quem inaugurou essa tecnologia foi a tecnologia Sigfox, que começou, então, implantando o IoT massivo, depois veio o LoRaWAN, porém, tem uma restrição de cobertura. Né? E agora nós vemos que o Narrowband IoT tem uma cobertura maior, porém com uma oferta limitada, né, a uma operadora. Então, o que eu gostaria de perguntar para os senhores, que tecnologias os senhores veem que são as mais promissoras para substituírem o 2G, né, nessas características que nós falamos, principalmente para atender o IoT massivo. Né? Júlio, quer falar? Vinícius, pode falar, Vinícius. Só queria complementar, né? Eu acho que o debate aqui é muito enriquecedor, né? Então, eu queria comentar alguns números, né? Só confirmando o que foi comentado. De fato, nós sabemos que tem aí uma base legada de milhões de dispositivos ainda, né? Como você pega aí 2G com 20 milhões de acessos segmentados em 9,6 milhões ainda em machine to machine, 3,7 milhões em
em máquinas de pagamento e 7,4 milhões com smartphones. Que a gente tem que pensar com isso? De fato, nós temos que pensar num plano, um planejamento, por isso que nós tivemos um cuidado de colocar a tomada de subsídio para ver o que as operadoras estão pensando, o que a indústria está pensando, para fazermos um plano, aqui foi comentado, de médio prazo. Então, como foi colocado, a banda A e banda B, a princípio, as outorgas, elas vencem em 2028, então a gente teria que preceder um leilão em 2027, daqui a 3 anos, para garantir a continuidade dessas faixas, ainda que seja 12,5 MHz mais 12,5 MHz, banda A e banda B, com melhor uso eficiente, está falando pós-2028, nós estamos em 2024, nós teremos também a necessidade de refarm de alocação desse espectro, pensando no futuro, pensando no Estado como gestor desses recursos escassos, no uso eficiente do espectro. Então, pós-28, a gente tem um refarm da banda A e B e possivelmente aí um novo leilão, está sendo discutido com o Tribunal de Contas da União, um leilão para a banda A e banda B, com o vencimento das faixas, assim como também teremos o vencimento das RFs da faixa de 1.800, onde tem aí também a tecnologia 2G presente. Não obstante disso, aí como foi aqui comentado, em relação o Brasil vai desligar e os outros países. Então, alguns números comentados, um pouco mais gerais, nós já identificamos, então, aqui 177 redes já desligadas, 2G e 3G ao longo do mundo, em mais de 59 países. 76 operadores em 43 países já fizeram o desligue ou já completaram, estão em fase final do desligue do 2G. Outros 24 operadores em 15 países também estão fazendo o fechamento do desligue ainda esse ano. 52 operadoras em 33 países estão fazendo o desligue da rede 3G. Aí o país está pensando no movimento de desconectar o 2G. Aí a resposta temos que pensar no futuro. Nós temos hoje a população coberta com 2G em torno de 80%, tá? 80%, com 3G 85% e com 4G nós já temos aí 95% da população coberta. Então, a cobertura hoje que se tem da tecnologia 4G já chega nos 5.570 municípios. O 2G se tem 5.436 municípios. Então, é um processo onde a cobertura e o atendimento 4G já é maior. Então, você ofertar um equipamento, um rastreador 2G, falando que ele precisa de uma baixa conectividade e uma cobertura maior, esse discurso já começa a fazer sentido quando você permite ter conexões com 4G de baixa transmissão de dados em maior expansão territorial. Nós temos um planejamento, como foi comentado, editalício de rodovias que foi colocado no leilão. São mais de 32 mil quilômetros de rodovias federais. Sobre os compromissos, só fazendo uma correção, os compromissos eles se estendem até 2029, tá? Até 2029. É um processo aí oneroso, isso que a gente está tentando fazer, conversando com o Ministério, aqui com a Anatel, com as operadoras, em antecipar algumas metas de ativação do 5G e do 4G em 700 nessas rodovias. Outra informação relevante que eu vou pegar aqui. Esse planejamento, Vinícius, não é até 26, igual eu comentei, então, até 2029. Conforme o edital, nós teríamos aqui que cobrir, tem-se um planejamento de cobrir 10% das rodovias, era até o final do ano passado, 119 trechos de rodovias. Exatamente. Aí se expande, 2024, mais 237 trechos, aí vai 2025, 600 trechos, aí depois vai em cerca de 1.000 novos trechos até 2029 para pegar esses quase 35 mil quilômetros de rodovia
com a tecnologia 4G, você se beneficia, obviamente, localidades, povoados perto dessas coberturas de rodovia, obviamente, você tem aí um ganho não só de rodovias, na movimentação de logística, de cargas, mas também de todas as pessoas e comunidades que estão perto, né? Além da expansão. Nesse caso, a operadora devolveu a outorga, né? Isso voltou, nesse caso, que tem a maior parte de compromisso de rodovias, a operadora renunciou, e estamos aqui estudando qual seria a forma mais célere de retomar esses compromissos, né? Então, a gente está discutindo internamente, isso vai ser retomado, não tenha dúvida, e é o nosso compromisso aqui, com certeza, garantir o atendimento desses trechos já mapeados, e além de outros que estamos mapeando no PERT, né, que é o Plano Estruturante das Redes de Telecomunicações. A gente temos que melhorar, obviamente, a conexão nas áreas de infraestrutura. A gente sabe que a IoT é mandatório você ter hoje, principalmente na área de infraestrutura portuária, portos, aeroportos, cadeia logística, modelos de negócio que são economicamente factíveis e viáveis para ter, de fato, uma digitalização nessas áreas de infraestrutura, nessas áreas das verticais. E sendo fomentado aqui por vocês que acompanham o tema, a gente que acompanha aqui os normativos, as faixas de frequências disponibilizadas, seja usando a conexão nas redes do SMP, seja com as tecnologias aqui citadas, a gente sabe que não tem como o país crescer se não investir nessa ampliação da digitalização e de IoT. Exatamente. Júlio, você que oferece todas essas conectividades, tanto o LPWAN, né, de LoRa, e também na parte de redes celulares, como é que você vê essa visão das tecnologias? Porque o que o Vinícius falou é o caminho aí para o 4G, né? Exatamente, e até reforçando os dados e as informações que são muito valiosas trazidas pelo Vinícius, eu peguei alguns números aqui que já mostram uma maior disponibilidade hoje da rede 4G em relação à própria rede 2G, dados esses tirados da Anatel do final do ano passado. Então, eu anotei aqui dois números, né? 73% dos municípios cobertos com a rede 2G e 84% dos municípios cobertos com a rede 4G, ou seja, hoje já é uma realidade, uma disponibilidade da rede 4G. Ouvindo esse plano de melhoria das coberturas em rodovias, você passa a ter uma malha de cobertura 4G muito rica e maior, mais disponível, fora todos os benefícios da tecnologia, né? E aí, até voltando à tua pergunta, Rogério, quando a gente olha dispositivos 2G, por experiência de adoção, o que eu vejo? O que nós vemos em nome da Core, e eu acredito que o mercado concorde com isso, é o Cat 1 bis sendo a escolha quase natural na substituição dos dispositivos 2G para aplicações tais como rastreamento, pagamentos móveis. Por quê? Primeiro, por conta da release lá de 2016, que vem sendo atualizada, ele consegue trabalhar com uma gestão de economia bastante interessante, né? Porque ele passa a ser uma tecnologia de uma única via de RF, e ele, com isso, diminui o custo do componente. Diminuindo o custo do componente, o device passa a ser cada dia mais competitivo, com a adoção em escala ainda mais. Então, no nosso entendimento, uma adoção quase natural na troca dos dispositivos 2G para dispositivos Cat 1 bis. Maiores ofertas do serviço de telecom, ou seja, as operadoras hoje, todas elas disponibilizam o serviço, maior número de antenas, maior área de cobertura, enfim, todo o ecossistema oferecendo serviços nos leva a crer que o Cat 1 bis é a maior ou a melhor escolha para aqueles tipos de uso, ou casos de uso, tradicionais que até então usavam o 2G e o 3G como alternativa de rede. Porém, a Core, como ela distribui hoje, de maneira oficial, rede LoRaWAN, tanto através do parceiro, que é a American Tower, como muitas iniciativas de rede privada, ela começa a ver um movimento para determinados casos de uso, especialmente utilities, facilities e asset tracking, que a rede LoRaWAN é uma ótima alternativa. Tanto é que a gente desenvolveu
uma plataforma dentro da Core, né, dentro do Core IoT Labs, que permite um uso transparente de rede privada e rede pública, entre aspas, na oferta LoRaWAN, para determinados casos de uso, ela ser mais aderente do que qualquer outra tecnologia celular. Mas o que a gente percebe é um crescimento importante da adoção do Narrowband para utilities, está crescendo isso de maneira consistente nas demandas que a gente atende, e não só para utilities, mas alguns casos de uso para asset tracking, incluindo carros. A gente tem um caso de uso bem interessante da T-Mobile, já bem escalado, né, globalmente, e a gente começa a perceber no Brasil um movimento que busca a rede Narrowband, que é extremamente eficiente energeticamente falando, e tem um custo mais adequado, né, também sendo utilizada para aplicações de asset tracking. Apesar de, a princípio, não parecer a melhor opção, a gente começa a ver um movimento muito interessante no desenvolvimento de hardware, firmwares mais otimizados e a rede Narrowband sendo adotada. Mas ainda entendo que a adoção massiva que se encaminha é a rede Cat1bis, baseado na tecnologia Cat1bis. Só um comentário que acho que vale, a gente não pode deixar a rede 5G de lado também, porque existe uma discussão interessante da Release 17, que é uma release RedCap já, prevista em termos de chipset para setembro, outubro desse ano, que começa a viabilizar a adoção em larga escala do 5G para dispositivos até então inviáveis, né? Então, eu tenho acompanhado alguns testes, por exemplo, já usando a Release 17, para roteadores que utilizam a tecnologia 5G para aplicações também de IoT, ligado a câmeras, ligado a vários sensores, e o 5G, já com a redução de capacidade prevista, ele passa a ser tão competitivo como algumas tecnologias 4G. Então, haverá, especialmente em 25, uma adoção importante do 5G também para aplicações do nosso mundo de IoT. Interessante. Se eu puder complementar, hein, Rogério? Oi, pode falar. Qual que é a minha visão nisso que o Júlio comentou? O mundo, e quando a gente faz as discussões na União Internacional de Telecomunicações, assim como saímos muito consagrados, o Brasil se posicionando na vanguarda, aí, como você elogiou, Anatel, de fato estamos aí na vanguarda da regulação, em aspectos técnicos e aspectos novos do futuro aí de plataformas digitais, esse acordo que tivemos agora até com o Tribunal Superior Eleitoral, de fake news, essa parte de IPv6, a gente está avançando muito. Aí, quando você vê uma harmonização tecnológica em cima do 5G, por exemplo, que comentado, aí você tem uma evolução até do 5G RedCap, que eu não preciso usar toda a largura de banda, eu consigo fazer uma subportadora, eu consigo fazer um slicing para atender as verticais, para atender IoT e tantos outros potenciais. A tendência é você uniformizar numa tecnologia, a gente não está matando as outras tecnologias, mas você consegue concentrar dispositivos, fornecedores em fabricar algo que fica mais em conta para todos. Quando a gente fala, e a nossa preocupação quando eu digo assim, vou falar quando o Brasil foi desligar a rede AMPS em G, teve-se, vou dizer, um atraso nesse desligue. Por quê? Porque nós tínhamos, sim, alguns milhares, a gente está falando aqui de milhões de dispositivos conectados com 2G, nós tínhamos, na época, milhares de dispositivos conectados no 1G, em especial até Ruralcel, e a gente não queria deixar de descontinuar aquele serviço, então o país teve que manter... O país teve que manter 8 centrais telefônicas nas principais capitais para segurar 5 mil clientes, né? As operadoras não tinham um custo, a gente tem que pensar no custo, quem que vai pagar manter 8 centrais de uma tecnologia para 5 mil usuários, né? A gente está falando aqui de números maiores, mas esse número vai cair conforme essa harmonização. Quem que vai... tem que pensar no ecossistema como um todo, a sustentabilidade como um todo, não só do usuário, de reposição, de spare, de manutenção, de troca de equipamento, de reparo, que esses equipamentos vão começar a perder, natural. Então, quando você pensa em fornecedores de rede, os grandes fornecedores de rede do país, quem vai continuar fabricando equipamento 2G para transmitir uma portadora de 200 kHz,
um equipamento que sai de linha de produção. Quando eu estou falando de tecnologia 5G, de tecnologia 6G, estamos falando do Direct to Device, também para IoT. Com certeza vocês devem estar monitorando os testes que o mundo inteiro está fazendo de conectividade satelital no dispositivo em IoT. Temos pedidos aqui de teste. A gente está acompanhando, sim. Nós temos participação de operadoras satelitais já fazendo testes, independentemente da faixa de SMP, com faixas satelitais para IoT, em banda S, em banda L, em 1,5, em 2 GB, assim como parcerias com as operadoras móveis para se fazer também no SMP. Então, assim, complementa uma cobertura onde o 2G não está também, né? Isso, não. A gente comentou aqui que nós temos uma cobertura populacional acima de 95% em 5.570 municípios, mas isso representa 15% da área geográfica do país. Então, a gente temos que pensar nessa expansão, os compromissos do edital pensou nisso, a nova tecnologia Direct do Device satelital pensa nisso. Então, acho que é todo um conjunto de esforço para levar a conectividade. Não tem como a gente avançar sem a expansão da conexão de televisão com o IoT, as soluções de IoT, mas, aqui faço o apelo de sempre, precisamos de integradores que tragam essa solução fim a fim, desde o dispositivo, da conectividade, do tratamento de dados, do Big Data, agora com inteligência artificial, para o investidor e para o empresário. Oswaldo, qual que é a sua visão aí como um fabricante de dispositivos? Exato. Eu gostaria de colocar a posição da BWS como fabricante e concordar com a posição do Júlio aí, que realmente o CAT-1 bis é o carro-chefe. Você vê vários fabricantes que lançaram aí CAT-M1, não temos estrutura no Brasil para você colocar um device da Qualcomm que custa N vezes mais caro o modem e não tem capilaridade. Então, CAT-1 bis é o carro-chefe. Agora, a gente, como fabricante, a BWS está com equipe de desenvolvimento de hardware e software aqui no Brasil, podemos até, em um curto espaço de tempo, fabricar aqui com a nova política do Brasil, que é o que está acontecendo no mundo, né? Mas o custo de fabricação na Ásia ainda é pequeno. Eu tenho a BWS Trade na Ásia, uma exportadora. O nosso foco é fabricar um device para vender não só no Brasil, mas para o mundo, né? Vamos lançar ainda esse ano um CAT-1 com LoRa. Nós temos tínhamos dois fabricantes, um brasileiro, que é a Maxtrack, e um que é a Santec, que é uma grande empresa, também como a Maxtrack. Agora no mercado tem um terceiro fabricante, que é a BWS, com device 4G com função LoRa e peer-to-peer e LoRaWAN. O ponto adicional que eu queria comentar é com relação às redes IoT, Narrowband. Eu já comentei do LoRa. Essa é uma coisa que a gente está tentando entender qual é a capilaridade. Eu acompanho também, igual o Júlio comentou, com a T-Mobile já desde 2020, Estados Unidos, que lançou um device Narrowband para rastreamento, né? E no Brasil você tem uma operadora que se destacou estrategicamente, né? Que foi a TIM. O KPDV ele economizou centenas de milhões de dólares em investimento para a TIM. Isso não ocorreu com as outras operadoras. E estão correndo atrás, na verdade, para tentar ter essa solução. Mas a gente não tem essa segurança ainda para desenvolver um device Narrowband para rastreamento. Isso é o que a gente está tentando buscar agora para tentar. Porque, como fabricante, a hora que você toma uma decisão, é investimento. Você tem que colocar para fabricar um device, né? Então, isso não é uma decisão simples. E eu acredito que existe um potencial. Eu não estou seguro ainda para bater um martelo. Então, o nosso carro-chefe é CAT-1 bis. Como o mercado tem acompanhado, nós também CAT-1 bis com LoRa, que é o nosso... É o mais lógico, né? Porque
porque nesse momento o Cat 1bis ele se aproveita de toda a cobertura de todas as operadoras, Exato. nas 5.500 cidades. Né? Todas as outras soluções, Narrowband, CAT-M, Sigfox, LoRa, elas são ilhas, né? São ilhas. Tem 400 cidades. Acho que o Sigfox está praticamente fora do mercado, né? Sigfox, então, é natural, né? Eu queria falar para vocês que a gente está com realmente também a audiência bem ilustre, uma altíssima audiência, né? Tá lá, eu quero agradecer a presença do Jorge Oda, da Zilha, antiga Smart, né? Do Palazzi, da V2Com, né? Mas nós temos aqui o Ricardo Simon, da Quectel, né? Que é um fabricante de módulos, né? Obrigado, Ricardo, pela presença. E aí ele parceiro da BWS. E aí ele pergunta, né, ao senhor Caran, que já respondeu, né, se as frequências 2G continuarão disponíveis para operadoras usarem 4G, né? O cara, você já respondeu, mas se quiser repassar rapidamente para ficar bem claro que esse é um ponto importante, né, essa pergunta do Ricardo. Bom, muito oportuna a pergunta, né? E é só complementar a informação que você comentou há pouco, nessa parte de ter uma decisão estratégica setorial e de soluções. Na Narrowband IoT, a gente tem aí essa cobertura massiva, né, na maior parte dos municípios, pegando aí mais de 95% da população, CAT-M em 3.000 municípios, com 88% da população, o Sigfox em quase 500 municípios e o LoRa em quase 300 municípios. É o que comentou, né? Exatamente, foi por isso que isso converge com os números que temos aqui, nós já temos 300 dispositivos Narrowband IoT certificados e também a grande quantidade de CAT-M. Quando a gente vai falar de faixa de frequência, aqui, importante, estamos também com a nova tomada de subsídio sobre o uso do espectro eletromagnético, né? A tomada de subsídio número 2, ela está vigente, está no ar, espero que todos contribuam. Quando você pega o leque de espectro que temos, é necessário a gente parar, refletir. Nós temos uma gama de espectro para as redes privativas, temos uma gama de leque de frequências para as redes móveis, né? Então, vou citar algumas que conseguimos avançar para alocação de rede privativa. Então, a gente tem soluções hoje, mais de 234 soluções solicitadas e autorizadas aqui para a Anatel, para as redes privativas, que usam tecnologias diversas, tanto em 150 MHz, 2.39 GB, 2.5 GB, 250 MHz, 458 MHz, 470 MHz, aplicações para o agro, para a indústria de álcool e cana, automobilismo, setor energético elétrico, que estão solicitando não só a faixa 450, mas a faixa de 400 para fazer aí algo próximo aí com a tecnologia SMP permita dispositivos mais baratos. Na indústria, redes privativas, na indústria em si, faixa 3738, mais de 22 autorizações para portos, aeroportos, segurança, shoppings e tantas outras aí possibilidades. Quando a gente fala na tela, é neutra tecnologicamente. Então, a operadora ela tem que pensar qual é o melhor custo-benefício no seu market share, no seu modelo de negócio, na sua expansão que se faz, né? No planejamento de crescimento de base, de tráfego de dados, sempre na melhor tecnologia e também em manter o OPEX e CAPEX para as tecnologias, não só as novas, mas para legadas. Nossa visão, e conversando com as operadoras, o OPEX de manter essas redes mais antigas começa um trade-off de quase que ter que subsidiar uma tecnologia mais antiga, porque a quantidade de dispositivos conectados tende a cair e as pessoas tendem a migrar para uma tecnologia nova, que o preço também tende a cair e as pessoas migrarem. A gente tem, por informações da BINE, uma mudança natural de mais de 40 milhões ano de dispositivos para tecnologias mais modernas. Então, quando a gente pega, então, o 800, hoje a gente temos um uso do 800 para 2G, 3G e 4G, dependendo da operadora, né?
interessante que em 12,5 MHz, você lá em 2007, 2006, você tinha ainda um resquício de amplo CDMA, aqui no caso de Brasília, CDMA, GSM e 3G. Incrível, né? Em 12 MHz. Então, a operadora ela faz o planejamento do espectro da melhor forma para atender a todos, mas isso tem que evoluir. Então, a operadora, a partir de 27, onde a gente coloca essa proposta de refarm para ter blocos de pelo menos 5 MHz, permitindo sim o slice ou sublocação de portadoras em canais menores de 155 quilos, se eu não me engano, para permitir essas conexões de IoT, é possível. Então, eu acho que o modelo é esse, as operadoras fazem a gestão do que é melhor, mas é natural que se busque aí portadoras de, no mínimo, 5 MHz para ter um uso de eficiência espectral condizente. A gente tem que pensar no uso eficiente, a gente pensa em eu sei que a demanda, algumas conexões são baixas, mas a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, eficiente, bits por hertz. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Satcomp também bem interessante. Eu não sei, infelizmente nós não temos ninguém de operador aqui, mas ele fala o seguinte, que eles têm discutido muito o 2G e eles gostariam de saber se quando tem algum problema, né, numa região do 2G, o que acontece com a estação de radiobase lá? Ela é desligada ou já vai sendo retirada? Eu não sei se alguém tem alguma informação sobre isso, né? Ou ela é substituída. Não sei quem saberia responder essa pergunta. Júlio? Rogério, eu tenho o prazer de reuniões constantes com os executivos das operadoras, e aí eu acho que não há uma resposta única. Eu acho que cada operadora tem a sua estratégia e o seu formato operacional, né? Há um grande desafio das operadoras em manter todas essas tecnologias, o OPEX da manutenção de todas as redes e tecnologias é um grande desafio das operadoras, certamente. Mas eu acho que não há uma resposta única a essa pergunta, porque conversando com cada uma das operadoras, a gente nota, ou eu notei, e outras pessoas comigo perceberam que cada operadora adota a sua própria estratégia. Algumas aproveitam a oportunidade para fazer uma migração de tecnologia, então desligam aquele site e sobem ali uma nova tecnologia, normalmente pautada no 4 ou no 5G, mas algumas outras não, elas atuam na manutenção e mantêm o site em operação. Então, não há uma resposta única. Eu acredito realmente que não há uma resposta única a essa pergunta. Ok. Eu posso complementar? Eu posso complementar? Não, claro, à vontade. Como você comentou, né? Eu vou só pontuar aqui, né? Quando você pensa que foi disponibilizado em leilões espectro para uso das operadoras, então a gente começou lá com 800, se teve 1.800, com 1.800 veio atrelado, na época do GSM, um pedacinho lá no 900 MHz para atender cobertura área rural. Depois foi dado o espectro de 2.100, de 2.300, de 2,5, de 3,5, de 26 GB, de 450, cara, de 26 GB. Então, assim, se você pensar em colocar todos esses espectros no mesmo site, onde não tem necessidade, né, a gente tem um uso, sim, massivo em 500 cidades, em outras cidades eu não preciso usar essa quantidade de leque de espectro. E assim, no passado, ativou-se portadoras de 800, de 900, de 1.800, de 2.100, de 2,5 em cidades. Esse tráfego foi absorvido por novas tecnologias. Então, em cidades abaixo, falando com referência, cidades abaixo de 10 mil habitantes, 30 mil habitantes, onde o 2G em si não se faz mais necessidade 3, 4 operadoras manterem rede 2G em determinadas áreas, 4 operadoras com 2G para 1.000 usuários. Então, o que é o melhor eficiente? E a Anatel concordou, em alguns casos de pedidos aqui, tem uma infraestrutura única. Então, eu vou manter o serviço 2G,
A portaria da Anatel de 2017. Com uma única operadora, para reduzir o custo de ter 4 operadoras com uma tecnologia aberta, que não tem a demanda, mas mostrar que você tem um serviço para todos, não descontinua o serviço, e uma mantém a rede ligada, dividindo os custos com as demais. Muito eficiente e racional. Exatamente. Exato. Eu gostaria de adicionar aí que essa é uma portaria da Anatel de 2017, chamando as operadoras para ter uma rede única, né? Para reduzir custo, para sobrar mais investimento para investir no 4G. A evolução disso ao longo do tempo foi mais da TIM com a Vivo, que detectou 1.600 cidades. Eles poderiam fazer essa integração. No começo do ano passado, o Christian Gebara fez a primeira manifestação sobre essa integração. Foi a primeira manifestação de uma operadora, né? O Christian Gebara falou claramente que ele estava fazendo essa integração em 2G com a TIM, de 1.600 cidades, que era 400 cidades por ano. Ou seja, já deve estar aí no total de 1.600 cidades. A questão aí do 2G, que é fundamental, eu comentei antes, você tem aí de 800 a 1.000 cidades que tem muita dependência do 2G. Estou citando um exemplo aí da integração da TIM com a Vivo, né, para 2G nas cidades menores de 30 mil habitantes, e também na área no Parque Rodoviário Brasileiro, né, tem o Vinícius comentou, não sei quantos, 30 e tantos mil quilômetros, e que é uma deficiência ainda em 4G, e que tem, né, um planejamento da Anatel para as operadoras até 2029. Então, essa transição nos próximos anos de reduzir 2G, eu reafirmo, o 2G IoT continua crescendo ano a ano, todos os anos. Isso é importante a gente citar. Os dados mostram isso, né? O ano passado cresceu 10% ainda. Então, fazer esse planejamento consistente, porque você lançar um produto 4G hoje, sem fallback com a 2G, é uma estratégia arriscada, no meu ponto de vista. Entendeu? Porque a gente tem áreas que só tem 2G e você precisa ter uma tecnologia que tem que fazer fallback com a 2G. No mínimo, nos próximos 2 anos. Oswaldo, tem uma pergunta até sobre isso, né? O que os fabricantes, né, estão fazendo nesse sentido, né? Qual é a estratégia que está sendo usada aí, né? Eu, na verdade, uso o fallback, né? Esse é o caso, né? Você tem que ter um modem 4G que está embutido a tecnologia fallback 2G. Exato. Então é o que o Vinícius comentou no começo, que a gente comentou, né? Para equipamentos novos que estão saindo agora, já existe um trabalho sendo desenvolvido. E o fallback 2G é a solução. Funciona em 2G, pode voltar para 4G e assim por diante, né? O problema é o legado, né? É o legado. Então, aí o Vinícius comentou que ainda tem telefones, aparelhos celulares em 2G. Mas aí eu vejo 8 milhões, 2G. 8 milhões, né? 2G então, e 8 milhões de 3G também. Aí veja o ARPU que a operadora está perdendo, né? Ela podia estar faturando muito mais. Então, isso é um problema que a operadora pode resolver, né? Porque ela pode faturar mais. Só para dar um dado, em 2016 era 37 milhões de celular 2G. De 2016 até hoje, o crescimento, a queda, é em torno de 15% ao ano. Pode pegar esse gráfico, ele chega aí na faixa de 8 milhões hoje. Então, nesse caso, eu sei que a operadora... Eu vou dar um exemplo concreto na BWS, que a gente corre o Brasil com um veículo para ter esses dados. No começo do ano passado, a gente saiu de São Paulo, foi para Goiânia, Brasília, um evento que a gente tinha lá. Interessante. Com o rastreador 2G e com o rastreador 4G. 72% da estrada, conexão 2G. 20 e poucos por cento 4G e teve quase 10% que é sombra, não tinha nada. Então, a gente vai fazer o mês que vem agora novamente esse trajeto para ver quais são os dados. Você tem que ter a informação concreta, você tem que fazer, coletar os dados em campo.
para você tomar a decisão de fazer investimento. Por exemplo, a gente poderia fazer investimento num modem 4G puro, integrado com GPS, que é quase a metade do preço. Mas chega na prática, não vai funcionar. Então, você vai fazer um investimento, vai vender para os seus parceiros uma coisa que não é a melhor solução. Perfeito. Então, Júlio. a redução de custo aí não é indicada, a gente não toma a decisão, e eu acredito que isso nos próximos 2 anos ainda. Acredito para 2026, eu acho que já tem essa possibilidade. Vamos analisar os dados. Júlio levantou a mão aí, diga. O Vinícius já tinha levantado, não sei se o Vinícius quer complementar aí alguma coisa, eu aguardo e falo na sequência. Quero complementar, né? A gente está atento a esses pontos. Aí vou detalhar aqui o que veio muito em cima do que está sendo discutido aqui, o que veio na tomada de subsídio. Tá? Então, vou aqui relatar o que vieram nessas contribuições, em grande maioria favorável a esse planejamento, estou chamando de planejamento de evolução tecnológica. E aqui, reitero, a gente tem que pensar em como foi comentado aqui, estancar e que esses dispositivos entrem. Então, se você conversar com as operadoras, de certa forma, a pessoa vai lá, adquire um SICARD de um recurso de mineração e habilita no aparelho, às vezes ela não fica sabendo, e a base aumenta. E quando a operadora quiser fazer um plano de desligue para melhorar o seu uso eficiente, para melhorar, dar uma qualidade melhor para o seu usuário com nova tecnologia, ela pode ter problema que não pode usar aquele espectro para tecnologia, porque ainda tem que manter alguns usuários na tecnologia anterior. Então, é um plano, é um planejamento. Então, a gente tem que estabelecer, mais as operadoras do que a Anatel, né? Um planejamento, um cronograma claro, de ampla divulgação e das ações que vão ser tomadas. Talvez tirar do portfólio daqui para frente, respeitando os contratos, não habilitar ou não garantir a tecnologia 2G, um cronograma implementado que deve levar em conta os novos sistemas, né, que possa fazer, então, aí, o fallback. Eu desligo o 2G, mas você tem a garantia de continuar com 2G, com 3G, com 4G, com 5G. Isso responde uma pergunta que foi feita aí já, tá? Isso. Outro ponto que veio é que tenha, assim, estímulos para essa migração, que o usuário possa se beneficiar com o dispositivo aí, que talvez vocês possam auxiliar as operadoras para fazer até mesmo uma troca, um estímulo de troca no novo contrato, ou na negociação de renovação. Garantir que eu não desligue, não deixe descontinuado, obviamente, ninguém, que eu já tenho a tecnologia consolidada 4G ou 5G, aonde for planejado esse desligue pela operadora, né, que a Anatel não desliga a rede. A gente faz assim, um alinhamento com todos aqui, essa tomada de subsídio, para ver o melhor caminho e trabalharmos juntos. Aqui, como vocês estão comentando, a gente depende ainda muito dessa solução, é irrelevante, como você comentou, para rastreamento veicular, mas nós temos que pensar em dispositivos que se adequam à tecnologia nova, como foi proposto aqui pela maioria das respostas. Então, coloca que a Anatel, as operadoras devem traçar aí, talvez, um plano coordenado, incentivar a troca de dispositivos, talvez subsidiada, reduzir o impacto no setor de IoT e M2M, garantindo a homologação de dispositivos ainda IoT e M2M para as novas tecnologias, obviamente, e muitas contribuições mencionaram a necessidade de estabelecimento de incentivos fiscais e taxas, né, que às vezes não compete muito a Anatel, para a fabricação de dispositivos aqui no país. Perfeito. Júlio. Eu acho importante trazer também que, além de toda a discussão gerenciada pelos fabricantes de módulos e equipamentos pela própria Anatel, uma empresa como nós, da Cor, também contribuímos bastante, trazendo, por exemplo, ao Brasil a nossa plataforma eSIM, que é um trabalho que a gente começou ano passado, para trazê-la ao Brasil. Então, todo o desenvolvimento da solução em infraestrutura será disponibilizado no Brasil, e a nossa oferta, no decorrer do ano de 2024, passará a ter
soluções onde você consegue carregar os perfis de uma ou outra operadora, e aí Isso é bem interessante. Muito interessante. Então a gente não fica mais preso à discussão se estamos aqui falando de CAT1, 3G ou 2G, mas além disso, a gente complementa a disponibilidade de uma plataforma que já é consolidada nos Estados Unidos e na Europa, em adoção, né, milhões de usuários. A Coro, o ano passado, comprou a Twilio IoT e agregou só neste movimento mais de 6 milhões de usuários, ou algo, eu não tenho exatamente o número, mas um número muito relevante. Do ano passado para cá foi acrescido a nossa base de usuários globais, e a nossa solução, que vem sendo trabalhada para ser disponibilizada no Brasil em breve, ela também passa a oferecer mais de uma operadora no conceito diferente do que a gente viu no mercado até hoje. Normalmente a gente viu algumas soluções baseadas em roaming, baseadas em cobertura redundante, e a nossa ideia ao trazer a nossa plataforma global de eSIM, é que a gente consiga trabalhar o download de diferentes perfis de operadoras para aumentar ainda mais a capacidade da rede em cobertura. E acho que isso soma, agrega... Roaming nacional. Exatamente. Não é nem o roaming mais, né, Oswaldo? É um conceito de você conseguir fazer o download, né, fazer a carga de um perfil local, nacional, diferente do primeiro. Então, você consegue trocar a operadora durante o processo de operação sem estar em roaming. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando forte. Isso aí vale um webinar, viu, Júlio? Vale um webinar só sobre esse assunto. Eu gostaria de adicionar isso aí, porque a BWS foi pioneiro com o Júlio em lançamento de SIM card eletrônico no Brasil em 2022. Na época ele estava numa outra companhia. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Isso é para o dispositivo conectar quem tem cobertura, né? Exatamente. É isso. Fundamental. Eu não fidelizo numa operadora, chego num local, tem a outra, ele teria que... Para não gastar 3 habilitações, gastaria uma habilitação dinâmica. Exatamente isso. E a tecnologia, a gente conseguiu... até eu vou contar rapidamente um caso de sucesso nos Estados Unidos. Há pouco mais de 3 semanas, uma das grandes operadoras nos Estados Unidos teve um apagão que chegou a quase 10 horas de apagão, e os clientes core tiveram zero impacto, porque simplesmente foi feito o download de um outro perfil no SIM cards instalado, e os clientes core passaram intactos e ilesos. Aí é um problema massivo que aconteceu numa grande operadora americana. Ok. Meus amigos, infelizmente a conversa está excepcional, excelente, nós estamos caminhando para o final, né? Eu queria só perguntar, então, ao Karan, quais são os próximos passos, porque, então, foi feita essa tomada de subsídio, você expôs aí os dados, né? Mas aí, o que a Anatel vai fazer agora? Qual seriam os próximos passos? O Vinícius pode falar do PMGC agora. Não, bom, como fizemos a tomada de subsídio? Tivemos 80% das contribuições das 55 numa linha favorável a esse planejamento de evolução tecnológica. A proposta que deveremos seguir partirmos agora para uma consulta pública, não tomada de subsídio, consulta pública. Já a consulta pública traz uma minuta de ato, que pode ser tomada aqui no âmbito da superintendência. No que diz respeito... Isso é uma notícia, então. Então, a gente está estruturando a consulta pública, que também agora vamos escutar, já numa versão de ato, a não mais homologação de produtos 2G only, 3G only, a partir de um determinado prazo. Então, isso vai ser ainda discutido com o Conselho um prazo, mas vamos supor aqui, a partir de janeiro de 2025, não se teria mais homologação, certificação de produtos 2G only ou 3G only. Não é desligue de rede, né? Não é suspensão de equipamentos 2G, que novos equipamentos que venham a ser homologados seja com 2 tecnologias pelo menos, para facilitar ou avançarmos ou pensar no uso eficiente do espectro, já pensando que as operadoras têm que se manter sustentáveis, vocês também, os clientes, fazer um plano de migração, um plano para todos, né?
de médio e longo prazo. Os aparelhos que aí estão não serão desligados, né, serão continuados, mas novos aparelhos a serem certificados serem com 2G, com outra tecnologia, 4G, 5G, 2G, 4G. Essa é o que a gente está elaborando para soltar uma consulta pública ainda esse semestre, com essa proposta de não certificar mais produtos 2G óleo e 3G óleo a partir do ano que vem. Interessante. Júlio? Rogério, eu acabei não falando antes, mas essa conversa é uma conversa muito rica, tanto para nós, que somos parte desse ecossistema, mas para o mercado, para os clientes que, na nossa concepção, são a nosso grande motivador, a nossa grande razão de existir, né? Então, eu queria aproveitar a oportunidade para oficialmente comunicar o lançamento de um comitê que a Cor vai puxar a fila, né? Vai patrocinar no sentido executivo da palavra, que tratará exatamente a migração da tecnologia 2G e 3G para as novas tecnologias 4 e 5G. A nossa ideia é que a gente, formando esse comitê, tenha clientes, fabricantes de módulo, operadoras, a própria Anatel. Fica aqui meu convite formal à Anatel em participar conosco. Obviamente, a BINC e BWS serão convidadas formalmente. Clientes importantes, a gente gostaria de tê-los também à mesa participando dessa discussão. As operadoras já foram convidadas formalmente. Então, eu queria aproveitar a ocasião e a oportunidade para comunicar esse lançamento desse comitê, que tem como objetivo principal suportar os clientes e o ecossistema nesse processo de migração e apoiar todo esse processo em todos os sentidos, né? É interessante, na BINC também nós estamos retomando o comitê de conectividade, né? Já temos, em breve já anunciaremos quem vai ser o líder desse comitê. Eu sou o sponsor, né? E que vai na mesma linha. Então, é interessante até a gente conversar para ter o apoio do Comitê de Conectividade da BIM. Tá? Eu agradeço a presença de todos, né? E então estendo aqui agora as palavras finais, né? De cada um de vocês, né? Porque já estamos no finalzinho, né? Então, o Oswaldo quer dar a sua palavra final? Sim. Gostaria de agradecer pela presença. Tivemos uma participação bastante expressiva aí e a BWS vai ter um evento agora em abril, que é o Massive IoT, organizado pela BINC, e a gente vai se posicionar pela primeira vez como fabricante e não só como um parceiro de empresa chinesa em SDK. Então, como fabricante de tecnologia, desenvolvimento brasileiro, com tecnologia 4G. Excelente. E LoRaWAN. Esse é o primeiro evento que a BWS vai participar, junto com esse evento, vai ser no dia 25 de abril, o Massive IoT. Eu agradeço muito. Estaremos lá no Massive IoT também. Júlio, suas palavras finais. Rogério, antes de mais nada, agradecê-lo especialmente por conduzir tão brilhantemente aí o bate-papo, foi muito bom mesmo, muito rico. Oswaldo, obrigado. Oswaldo é um grande amigo. Vinícius, foi um prazer participar contigo, ótimo nível, ótimas informações. Só tenho a agradecer a todos, vi vários amigos, Ricardo Simon, pessoal da Arquia, vi Sandro Taman presente, vários bons amigos presentes, então, muito feliz em tê-los nessa discussão. A Cor busca nessa iniciativa, com o apoio da BINC, dar o maior e melhor suporte a clientes e ao mercado nessa transição, e a gente aposta muito que o caminho é essa transição, e o importante é que a gente seja um agente facilitador, patrocinador de todo esse movimento tecnológico, colocar toda a nossa estrutura e nossa equipe à disposição e dizer mais uma vez obrigado a vocês pela participação e a todos que participaram com a gente, perguntando, interagindo, foi muito bacana mesmo. Perfeito. Vinícius, suas palavras finais. Bom, agradecer aqui o debate de altíssimo nível, acho que a audiência também de colegas que vejo do setor, conheço também bastante. Obrigado, Oswaldo, Júlio, Rogério, acho que enriqueceu. A Anatel tem o papel de escutar a sociedade, é isso que nesses eventos também, não só
trocar informações nas nossas tomadas de subsídio, nas consultas públicas. Essa que está em aberto sobre o uso do espectro é muito relevante. A gente sempre está buscando disponibilizar o máximo de espectro possível para todos os agentes, não só para as redes móveis, mas para a radiodifusão, para o setor satelital. E a gente não enxerga o crescimento do país sem digitalização, sem conectividade. E a gente vê muito um avanço, estímulo, divulgação do B2C, mas a gente está no modelo novo, a gente está no modelo de avanço e potencial monetização das redes com B2B. Então, a gente vê movimentos de várias tecnologias focadas para esse nicho de mercado. Precisamos de integradores para convencer os investidores que é eficiente investir em conectividade para ter um retorno, eficiência, modelos mais rentáveis, e em especial nas verticais econômicas, que aqui, insisto, no agro, na indústria, na parte veicular, é mandatório, né? Hoje a gente está falando de tudo integrado, todas as soluções integradas, e se dialogando, logística, portos, aeroportos. Vamos investir, o país é rico, a gente está num momento bom, então a digitalização é benéfico para todos, e a gente está incentivando a ter produtos nacionais certificados, tentando reduzir ao máximo o custo e o preço do dispositivo, no que compete à agência e o diálogo que temos, não só com o Ministério das Comunicações, com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Desenvolvimento e Comércio. Então, é uma luta diária que temos, é algo que não aparece, mas está nos bastidores, né, do presidente, dos conselheiros, de outros superintendentes nessa frente. Então, a gente quer garantir a digitalização com o maior potencial de tecnologia e, obviamente, aqui, prezando pelo uso eficiente do espectro e acompanhando o que está acontecendo com o resto do mundo. Muito bom, Vinícius. Eu quero reiterar o que eu disse no começo, né? A Anatel é uma agência de excelência, faz um trabalho excelente, né? Gostaria que você deixasse essa mensagem para todo o pessoal da Anatel, porque realmente faz um serviço público de excelência. Tá? Eu vou, então, agora, para encerrar, chamar o nosso presidente da BINC, o Paulo Spaca, para encerrar, e agradeço, então, a presença de todos aí. Muita honra poder fechar esse webinar fantástico, como já foi dito, o Dream Team está aqui. Eu fico feliz de poder ter essa possibilidade de criar um webinar desse porte. Esse é um papel que a BINC faz com muita dedicação. Eu quero, com isso, agradecer toda essa audiência que nós tivemos, que foi realmente uma audiência excepcional para um webinar numa quarta-feira de manhã. Quer dizer, então, pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Eu acho que o material vai estar disponível nas nossas redes sociais, tudo que foi gravado, então fica muito bem. Muito obrigado, meu amigo Vinícius, por estar aqui conosco. Em breve teremos novidade, vamos conversar. Muito obrigado, Júlio, por estar aqui mais uma vez. Oswaldo, com todos os seus problemas para entrar, eu sei que o nervosismo deixa a gente aflito e, às vezes, cometemos algumas coisas que não são necessárias e, às vezes, menos comuns, né? Mas faz parte do nosso dia a dia. Rogério, fantástica a sua mediação. Hanali, você que foi o arquiteto de todo esse webinar, muito obrigado. Parabéns a todos. O pessoal que está no back-office aí, controlando todo o ambiente, muito obrigado. Tabata, Renata. E, olha, muito feliz por poder fechar esse excepcional webinar de um tema que assim, dá para ficar o dia inteiro falando e muito mais, né? Já se tocou aí em alguns pontos de eSIM, que dá para a gente falar mais um pouco. Isso Exatamente. Vai crescer e outros webinars virão. Muito obrigado, tenha um bom dia, fique com Deus. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Nossa.